Graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder falar com você através deste canal, onde juntos temos meditado na bendita palavra de Deus. O texto bíblico de hoje é 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 26. Eu convido você a abrir sua Bíblia e permanecer com ela aberta até o final dessa reflexão, para juntos nós meditarmos na bendita palavra de Deus. Eu lerei no primeiro momento apenas um versículo e depois nós vamos lendo os demais e refletindo. O versículo 18 diz assim: mas na realidade Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. Amém? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, te agradecemos, ó Pai, pela tua bendita palavra. Palavra que traz conforto quando nossos corações estão abatidos. E palavra que nos inquieta quando estamos sossegados demais. Por isso peço, Senhor, meu Deus, que através da tua palavra, fale ao coração de cada ouvinte deste canal. Eu oro agradecidamente em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema da nossa reflexão nesta oportunidade é a igreja como corpo de Cristo. Se você é membro de uma igreja, você faz parte do corpo de Cristo. Para introduzirmos este assunto, eu quero contar para você rapidamente uma história. Dizem que havia em uma cidade um fazendeiro que tinha 12 filhos. E esse homem, quando já estava com a idade avançada, sabendo que aproximava o final dos seus dias, ele chamou seus 12 filhos que moravam nas proximidades da fazenda e disse para eles: meus filhos, eu estou chegando no final da vida e eu quero fazer um último pedido para vocês. Pois não, papai, faça o pedido, disseram eles. Então, imediatamente, aqueles 12 filhos ouviu a ordem do pai, o pedido do pai. Eles foram, o pai disse: vocês devem ir. E eles foram. Devem ir até a mata, aqui na fazenda. E vocês devem, cada um, trazer para mim 2 varas de madeira, aquela vara na espessura de um cabo de vassoura. E eles foram prontamente, cada um trouxe 2 varas. E o pai colocou uma vara como se fosse aqui e a outra aqui, ó, formando aquele paralelo. E depois ele falou assim: agora cada um pule em cima da sua vara. E os filhos pulavam e a vara quebrava. Pulavam e ela quebrava. Ele falou assim: agora vocês juntam as 12 varas. Eles juntaram. E ele pegou um cipó e amarrou aquelas 12 varas. Cipó é uma espécie de corda nativa da mata. E ele amarrou aquelas 12 varas junto com seus filhos e falou assim: agora vocês podem pular em cima dela. Colocou elas na mesma posição da anterior e eles pulavam em cima. Ela envergava, mas não quebrava. E ele falou assim: meus filhos, essa é a lição que eu quero que vocês aprendam. Essa é a maior herança que eu quero deixar para vocês. Se vocês caminharem juntos, vocês vão ser igual a essas 12 varas. Vocês podem envergar, mas vocês não quebrarão. Mas se vocês forem individualistas e caminharem sozinhos, vocês serão quebrados facilmente. Então aprendam essa lição. Vocês só serão vitoriosos se vocês caminharem junto. E a igreja do Senhor Jesus, a igreja como corpo de Cristo, ela é vitoriosa quando ela caminha unida. A primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos nessa oportunidade é: a igreja como corpo de Cristo é unida. O versículo 12 ao 14 diz assim: porque assim como o corpo é um só, é uma só unidade, tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados
por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado a beber de um só Espírito, porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Aqui nós já encontramos uma palavra abençoada mostrando para nós que a igreja, como corpo de Cristo, ela tem que ser unida. Aqui o apóstolo Paulo coloca o escravo, o livre, o grego, o judeu, todos os povos, todas as raças representadas, dizendo: é a igreja de Cristo. Agora você não é mais judeu, agora você não é mais grego. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, nós não somos mais brasileiros, nós não somos mais argentinos, uruguaios, americanos, europeus, africanos. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo precisa caminhar unida. A segunda lição que eu quero compartilhar com vocês: a igreja, como corpo de Cristo, tem variedades de dons. O versículo 15 a 17 nos mostra isso. Se o pé disser, não sou mão e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Aqui nós encontramos a palavra de Deus mostrando para nós que existe uma variedade de dons. E isso tem uma finalidade. Um vai completar o outro, um vai ajudar o outro. E nós vamos caminhar aqui, juntinhos, unidos. Temos diferença, temos opiniões que divergem, temos algumas linhas de pensamentos que são diferentes. Algumas pessoas, quando chegam no estudo das últimas coisas, divergem. A igreja vai passar, Cristo vai reinar 1000 anos. Outros falam, não vai reinar. A igreja vai ter o arrebatamento secreto. Não vai ter. Isso não é o mais importante. Isso é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é que Jesus morreu em nosso lugar. E que ele não ficou no túmulo, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E a promessa dele é que ele caminharia conosco até o último dia e voltaria para nos buscar. É para isso que a igreja precisa entender. Por isso a igreja tem que entender se um irmão ou uma irmã pensa diferente, mas a oração dele é em nome de Jesus. Se a vida dele é baseada nos ensinos de Jesus, ele é irmão e ele precisa caminhar junto com a igreja. A terceira lição que eu quero compartilhar com os irmãos: a igreja, como corpo de Cristo, caminha conforme a vontade de Deus. Veja comigo o verso 18, que diz assim: mas na realidade Deus colocou os membros no corpo, cada um como quis. Nós não escolhemos ou não devemos escolher o que queremos fazer na igreja. Devemos buscar a vontade de Deus e entender: é isso que o Senhor quer para mim? Qual é o chamado do Senhor para mim? Deus chama pessoas para fazer diversas coisas na obra dele. Quando a gente lê o capítulo 12, que nós estamos estudando num todo, nós vamos ver a variedade de dons. Uns têm o dom de acolhimento, outros têm o dom de administração, o dom de profecia. Outros têm o dom de interpretar idiomas. Ou seja, cada um de nós temos um chamado e nós devemos usar esse chamado nessa variedade que Deus fez. É interessante quando a gente pensa nisso. O nosso corpo, ele é formado por alguns bilhões de células. E cada uma célula é diferente da outra. E quando você chega no outro, seu irmão, gêmeo, os bilhões de células dele é diferente. Ou seja, cada um de nós temos um único DNA. Deus fez cada um de nós de uma maneira pura e específica. O que nós devemos fazer?
como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, caminharmos unidos, adorarmos a Deus em espírito e em verdade. E a quarta lição que eu quero compartilhar com você neste texto, a igreja como corpo de Cristo, ela convive com as diferenças. Os versículos 19 ao 24 vai nos dizer assim: e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Já pensou? Você olhar na casa, um pai tem 12 filhos, todos os filhos têm só orelha. Ou se você, sendo mais exato, se você conhecer uma pessoa que você olha ela do alto da cabeça até o dedo do pé, você não vê o dedo do pé, você só vê cabeça. Ou você só vê a orelha. Seria um corpo imperfeito. E Jesus, ele resgatou a igreja como sua noiva, um corpo perfeito. O texto continua dizendo, portanto, há muitos membros, muitos, mas o corpo, ele é um só. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tem necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial, ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso, mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela. O trabalho de Deus, ele é maravilhoso. Ele ensina para a igreja que existe uma variedade, uma diferença, mas que todos nós temos um objetivo único: formarmos um corpo. E esse corpo, quando ele é formado com a verdadeira unidade que é Cristo, sabe o que acontece, amados? Esse corpo, ele é saudável. Esse corpo não adoece fácil. Esse corpo cresce. Não é que engorda, nem incha, ele cresce. E cresce saudável. Eu imagino o corpo de Cristo, a igreja, como uma grande árvore. O tronco da árvore é Jesus, e os galhos da árvore são os membros. Cada galho desse produzindo suas folhas, o seu fruto, abrigando os pássaros, mas ele está grudado na árvore. A árvore é Cristo. A igreja do Senhor, quando ela compreende isso, meus irmãos, não tem mais fofoca, não tem mais panelinha entre irmãos, não tem aquele negócio de dizer, eu não faço, eu deixo para o fulano. Cada um vai querer servir, cada um vai querer ser útil. A igreja, quando ela entende que ela é o corpo de Cristo, ela vai dizer, se eu sou o corpo de Cristo, eu não posso ferir esse corpo, eu não posso contaminar esse corpo. Pense comigo numa coisa, uma pessoa quebra o braço, ele não vai trabalhar no outro dia, ele pega atestado, mas ele quebrou foi o braço, e o outro braço, e as duas pernas, e os olhos, e os ouvidos, e o nariz, e a boca, e a mente. Não, ele está de atestado, porque o corpo dele foi ferido. Então, meus amados, quando algum membro da igreja esquece que ele faz parte do corpo de Cristo, e se envereda pelos caminhos do pecado, a sua ferida contamina todo o corpo. Muitas das vezes a igreja tem que fazer a disciplina cirúrgica, que é a exclusão do membro pecaminoso. Isso dói, porque quando a gente faz uma cirurgia para retirar um membro do corpo, a gente deixa o corpo defeituoso, faltando um pedaço. Mas para que não precise matar todo o corpo, às vezes é necessário tirar um pedaço. Então, o mais interessante, o mais certo, o mais sensato a fazer é não contaminarmos. E se contaminarmos, arrependermos e voltarmos para Cristo. E
A quinta lição que eu quero compartilhar com você: a igreja como corpo de Cristo é a igreja do cuidado. O versículo 25 nos diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. A variedade de dons que Deus colocou no corpo, que Ele mesmo escolheu, tintim por tintim. João, você será isso. Antônio, você será aquilo. Ana, você será aquilo. Maria, você será aquilo outro. Quando eu iniciei minha vida cristã, nós tínhamos na igreja todo domingo às 6 da tarde a união de treinamento. E quando eu ia para a união de treinamento, eu via tantos jovens talentosos. E eu, o mais fraquinho de todos, eu não imaginava ali, ninguém ali imaginava que Deus me levantaria para ser pastor. Mas sabe o que eu tenho a dizer? Deus quis me colocar no corpo como pastor. Não foi escolha minha, foi chamado de Deus e obediência minha. A igreja como corpo de Cristo é a igreja do cuidado. O texto diz: para que haja igual cuidado uns pelos outros. A igreja da koinonia, a igreja do zelo, de um preocupar com a vida espiritual do outro. E a sexta e última lição que eu quero compartilhar com você neste texto: a igreja como corpo de Cristo compartilha a dor e a alegria. O versículo 26 diz assim: se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Paulo está dizendo assim: o fracasso de um membro é o fracasso de toda a igreja. A vitória de um membro é a vitória de toda a igreja. A igreja, como corpo de Cristo, ela é a igreja da partilha. É a igreja que não ajunta só para si, mas que ela pensa no coletivo, em todos os membros. Todos são importantes. Eu acho tão importante isso, tão importante, que às vezes aquela pessoa que você não vê ela agindo na igreja, não tem visibilidade, às vezes ela está num grau de importância tão grande para fazer a engrenagem da obra funcionar, que se ela sair, tudo trava. Porque talvez tudo que essa pessoa faz não é exposto em público, mas em secreto no seu quarto, em oração, zelando pela igreja de Cristo. A igreja, como corpo de Cristo, ela precisa caminhar unida. Ela precisa cuidar um do outro. E tudo aquilo que eu vou fazer, eu tenho que pensar no meu irmão que faz parte dessa igreja. Chegamos ao final. E para concluir, eu quero dizer uma frase para você. Somos um corpo e vamos caminhar unido. Somos um corpo e vamos caminhar unido. Ou então não existe caminhada. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus proteja você, ilumine os seus passos e que você caminhe na união que Cristo ensinou para a sua igreja. Amém? Um forte abraço. Deus te abençoe. Se esse vídeo foi bênção na sua vida, compartilhe com outra pessoa. Até a próxima oportunidade, se assim Deus quiser.